Boa tarde, caros internautas. Mais uma vez estamos aqui com o programa Curiosidades da Igreja Católica e hoje com um tema bem inquietante chamado de Inquisição. A Inquisição, que era realizada no tribunal da Igreja, que era um tribunal da Igreja, na qual se detinham os delitos contra a fé. Então acompanhemos. A Inquisição é um grupo de instituições dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, cujo objetivo é combater a heresia. Começou no século XII na França para combater a propagação do sectarismo religioso, em particular em relação aos cátaros e valdenses. Entre os outros grupos que foram investigados, mais tarde encontra-se os fratileses, os hussitas, seguidores de Jan Hus, e os beguinas. A partir da década de 1250, os inquisidores eram geralmente escolhidos entre os membros da ordem dominicana para substituir a prática anterior de utilizar o clero local como juízes. O termo Inquisição medieval cobre os tribunais ao longo do século XIV. No final da Idade Média e início do Renascimento, o conceito e o alcance da Inquisição foi significativamente ampliado em resposta à Reforma Protestante e à Contra-Reforma Católica. O seu âmbito geográfico foi expandido para outros países europeus, resultando na Inquisição espanhola e portuguesa. Esses dois reinos, em particular, operavam tribunais inquisitoriais ao longo de seus respectivos impérios. O espanhol e o português, na América, resultando na Inquisição peruana e mexicana, na Ásia e na África. Um foco particular das inquisições espanhola e portuguesa eram converter forçadamente judeus e muçulmanos ao catolicismo, em parte porque esses grupos minoritários eram mais numerosos na Espanha e em Portugal do que em muitas outras partes da Europa, e em parte porque muitas vezes eles eram considerados suspeitos devido à suposição de que haviam secretamente voltado a praticar suas religiões anteriores. Desde o século XIX, os historiadores têm gradualmente extraído estatísticas dos registros dos tribunais inquisidores, a partir das quais estimativas foram calculadas ajustando o número registrado de condenações pela taxa média de perda de documentos para cada período de tempo compilado. A instituição da Inquisição persistiu até o início do século XIX, exceto dentro dos estados pontifícios. Após as guerras napoleônicas na Europa e depois das guerras hispano-americanas de independência na América, a instituição sobreviveu como parte da Cúria Romana, mas recebeu um novo nome, em 1904, de Suprema Sagrada Congregação do Santo Ofício. Em 1965, tornou-se a Congregação para a Doutrina da Fé. A instalação desses tribunais era muito comum na Europa, a pedido dos poderes régios, pois queriam evitar condenações por mão popular. Em 1022, foi criado o primeiro tribunal público contra a heresia, em Orleans, na França. Em 1183, quando delegados enviados pelo Papa
averiguaram a crença dos cátaros de Albe, sul da França, também conhecidos como albigenses, que acreditavam na existência de um Deus para o bem e outro para o mal. Cristo seria o Deus do bem, enviado para salvar as almas humanas. E o Deus criador do mundo material seria o Deus do mal. Após a morte, as almas boas espirituais iriam para o céu, enquanto as almas pecadoras e materialistas, como castigo, reencarnariam no corpo de um animal. Isso foi considerado uma heresia. E no ano seguinte, no Concílio de Verona, foi criado o Tribunal da Inquisição. As heresias cátaras abalavam as estruturas das nações, pois consideravam que a alma seria a parte boa do ser humano e o corpo seria a parte má do homem. Assim, eram favoráveis ao suicídio, eram contra o casamento, matavam mulheres grávidas, pois consideravam que essa mulher carregava o fruto do mal em sua barriga. Teorias contrárias ao que ensina o cristianismo. Desse modo, herege era visto como um revolucionário e tratado tanto pela sociedade quanto pelo próprio governo. Pois o governo era cristão, a heresia era tida pelo governo como crime de lesa majestade. A falta contra Deus era punida pela lei civil. Os próprios governos exigiram uma posição da Igreja Católica. Com base no estudo dos processos inquisitoriais, concluiu o historiador Rino Camilleri, em 50.000 processos inquisitoriais, uma ínfima parte levaram à condenação à morte, e dessa só uma pequena minoria produziu efetivamente execuções. Toulouse, considerada uma das cidades em que a Inquisição atingiu o grau mais forte, houve apenas 1% de sentença de morte, atesta Rino Camilleri. Agostinho Borromeu, historiador que estudou a Inquisição espanhola, pontua: a Inquisição na Espanha celebrou entre 1540 e 1700, ou seja, 160 anos, 4.674 juízos. Os acusados condenados à morte foram apenas 1,8%, 804, e destes 1,7%, 13, foram condenados em contumácia, queima de efígies. Adriano Garuti, historiador, escreve: contrariamente ao que se pensa, apenas uma pequena fração do procedimento inquisitorial se concluía com a condenação à morte. Na época medieval, a pena privativa de liberdade não era utilizada como forma de sanção contra crimes. Ou seja, se um sujeito cometesse um crime, não existia ainda a prática civil de mandar para a cadeia os delinquentes. Essa prática tornou-se comum a partir do século XVIII. Assim, no tempo medieval era comum a aplicação de penas, que hoje nos pareceriam assustadoras. Por exemplo, a pena de tortura é bastante comum. A pena de morte era bastante comum, assim como a fogueira era já utilizada. Essas eram as formas de punição por crimes cometidos. Diz o historiador Adriano Garuti: a pena de morte foi empregada não somente na Inquisição, mas praticamente em todos os outros sistemas judiciários da Europa. Sobre o uso da tortura, diz o historiador especialista na Inquisição espanhola, Henri Camen: em uma época
em que o uso da tortura era geral nos tribunais penais europeus, a Inquisição espanhola seguiu uma política de benignidade e circunspeção, que a deixa em lugar favorável se comparada com qualquer outra instituição. A tortura era empregada somente com o último recurso e se aplicava em pouquíssimos casos. Em outro momento, diz o mesmo autor, as cenas de sadismo que descrevem os escritores que se inspiraram no tema têm pouca relação com a realidade. Em comparação com a crueldade e as mutilações que eram normais nos tribunais seculares, a Inquisição se mostra sob uma luz relativamente favorável. Este fato, em conjunção com o usual bom nível da condição de seus cárceres, nos faz considerar que o tribunal teve pouco interesse pela crueldade e que tratou a justiça com a misericórdia. Alguns têm o costume de dizer os crimes acometidos pela Igreja Católica no tribunal da Inquisição. De fato, algumas situações aconteceram. Houve muitos julgamentos, de fato, porém, como acabamos de ouvir, a grande minoria que houve-se na questão de torturas ou a condenação à morte. Muitos eram anathema citi, eram excomungados da igreja, quando assim se via contra a fé. O Papa Gregório IX, em 20 de abril de 1233, editou 2 bulas que marcam o reinício da Inquisição. Nos séculos seguintes, ela julgou, absolveu ou condenou e entregou ao Estado, para que as penas fossem aplicadas. Vários de seus inimigos, propagadores de heresias, nessa etapa, foi confiada a recém-criada Ordem dos Pregadores. Onde quer que ocorra pregar, estáis facultados. Se os pecadores persistem em defender a heresia, apesar de advertências, a privá-los para sempre de seus benefícios espirituais e proceder contra eles e todos os outros sem apelação, solicitando, em caso necessário, a ajuda das autoridades seculares e vencendo sua posição, se isso for necessário, por meio de censuras eclesiásticas inapeláveis. A privação de benefícios espirituais era a não administração de sacramentos aos heréticos, onde, caso houvesse ripostação, deveria ser chamada a intervir a autoridade não religiosa, caso de agressão verbal ou física. Se nem assim a pessoa quisesse arrepender-se, eram dadas conscientemente como anátema, reconhecimento oficial da excomunhão, censuras eclesiásticas inapeláveis. Conforme o Concílio de Viena, de 1311, obrigava-se os inquisidores a recorrerem à tortura apenas mediante a aprovação do bispo diocesano e de uma comissão julgadora em cada caso. A tortura era um meio incluído no interrogatório, sobretudo nos casos de endemoniados ou de réus suspeitos de mentira. No entanto, e bem mais tarde, já em pleno século XV, os reis de Castela e Aragão, Isabel e Fernando, solicitam e obtêm do Papa autorização para a introdução de uma inquisição. Tal inquisição afigurava-se-lhes necessária para garantir a coesão num país em unificação. Foi do casamento desses 2 monarcas que resultou a Espanha, e que recentemente conquistara terras aos mouros muçulmanos na Península Ibérica e aos judeus sefarditas, por forma a obter unidade nacional que até ali nunca existira.
A ação do Tribunal do Santo Ofício tratou de mais casos depois da conversão de alguns judeus e mouros que integravam o novo reino. Alguns deles foram obrigados a renegar as suas religiões e a aderir ao cristianismo, ou abandonar o país. A estes é dado o nome de cristãos novos. Alguns esqueciam de fato a religião dos seus antepassados, enquanto outros a praticar secretamente a antiga religião. A estes últimos dá-se o nome de cripto-judeus. Eram frequentes os levantamentos populares e as denúncias de práticas judaizantes aos inquisidores. Sendo essencialmente um tribunal eclesiástico, desde cedo o reino, o poder régio, se apossou da Inquisição como forma de prosseguir os seus particulares fins econômicos. Esquecendo o fundamental, inquiridium aos réus por motivos religiosos. Tomado pelo poder régio, o Tribunal da Santa Inquisição em Espanha deu aso a uma persistente propaganda por parte dos inimigos da Espanha católica, ao sujeitar o poder da fé ao poder da lei, da coação e da violência. A Inquisição espanhola tornou-se, no imaginário coletivo, uma das mais tenebrosas realizações da humanidade. Mais tarde, em certas regiões da Itália e em Portugal, o Papa autorizou a introdução de instituições similares, em condições diferentes. No caso de Portugal, a recusa do Papa ao pedido, tendo visto os abusos da Espanha, mereceu que o rei tivesse como alternativa ameaçar com a criação de uma Inquisição régia, que, segundo ele, era coisa urgente para o reino. De fato, a introdução da Inquisição em Portugal resultou das pressões espanholas, que, para além de uma sinceridade zelota, não queriam ver o reino rival beneficiar-se com os judeus e mouriscos expulsos de Espanha. Em 1184, a Inquisição surge no Languedoc, sul da França, para combater a heresia dos cátaros ou albigenses. Em 1249, implantou-se também no Reino de Aragão como a primeira Inquisição estatal, e já na Idade Moderna, com a união de Aragão e Castela, transformou-se na Inquisição Espanhola, de 1478 a 1834. Sob controle direto da monarquia hispânica, estendendo sendo entregue às autoridades do Estado para que fosse punido. As penas variavam desde confisco de bens e perda da liberdade até a pena de morte, muitas vezes na fogueira. Método que se tornou famoso, embora existissem outras formas de aplicar a pena. Os castigos aplicados eram reproduções das punições comuns à época, instituídas pelo poder temporal, que em geral se encarregava de condenar e queimar os hereges, as feiticeiras ou os sodomitas. Os tribunais da Inquisição não eram permanentes, sendo instalados quando surgia algum caso de heresia.
sendo depois desfeitos. Posteriormente, tribunais religiosos e outros métodos judiciários de combate à heresia seriam utilizados também pelas igrejas protestantes, como aconteceu na Alemanha e na Inglaterra. Nos países de maioria protestante também houve perseguições, nesse caso, contra católicos, contra reformadores radicais, como os anabatistas, e contra supostos praticantes de bruxaria. O delator que apontava o herege para a comunidade muitas vezes garantia sua fé e status perante a sociedade. Vamos então para um breve intervalo, daqui a pouco retomaremos este tema. Retornamos, então vamos dar continuidade a este tema tão significativo e curioso. O recurso à tortura, muito comum nos tribunais seculares, não foi um constante na Inquisição. A instituição recorreu muito raramente a esse procedimento. Ao todo, menos de 10% dos julgamentos envolveu a agonia física dos acusados. Com a imposição de uma regra que proibia os eclesiásticos de derramar qualquer gota de sangue dos réus, várias das confissões obtidas sob tortura perderam sua validade. No século XIX, os tribunais de Inquisição foram suprimidos pelos estados europeus, mas foram mantidos pelo Estado Pontifício. Em 1908, sob o Papa Pio X, a instituição foi renomeada Sacra Congregação do Santo Ofício. Em 1965, por ocasião do Concílio Vaticano II, durante o pontificado de Paulo VI e em clima de grandes transformações na Igreja, após o papado de João XXIII, assumiu seu nome atual, Congregação para a Doutrina da Fé. A Inquisição Espanhola é, entre as demais inquisições, a mais famosa. David Landes relata: a perseguição levou a uma interminável caça às bruxas, completa com denunciantes pagos, vizinhos, bisbilhoteiros e uma racista limpeza de sangue. Judeus conversos eram apanhados por intrigas e vestígios de prática mosaica, recusa de pouco toalhas lavadas às terças-feiras, uma prece executada à soslaria, frequência irregular à igreja, uma palavra mal ponderada. A higiene em si era uma causa de suspeita e tomar banho era visto como uma prova de apostasia para marranos e muçulmanos. A frase "o acusado era conhecido por tomar banho" é uma frase comum nos registros da Inquisição. Sujidade herdada, as pessoas limpas não têm de se lavar. Em tudo isto, os espanhóis e portugueses rebaixaram-se. A intolerância para prejudicar o perseguidor ainda mais do que a vítima. Desse modo, a Ibéria, e na verdade a Europa mediterrânea, era como um todo perdeu o comboio da chamada Revolução Científica. Rino Camilleri diz: as fontes históricas demonstram muito claramente que a Inquisição recorria à tortura muito raramente. O especialista Bartolomé Benassa, que se ocupou da Inquisição mais dura, a espanhola, fala de um uso da tortura relativamente pouco frequente e geralmente moderado. O número proporcionalmente pequeno de execuções constitui um argumento eficaz contra a lenda negra de um tribunal sedento de sangue, pois, como diz o historiador Henri Kamen, as cenas de sadismo que descrevem
os escritores que se inspiraram no tema possuem pouca relação com a realidade. Segundo Malcolm Bendit e Richard Light, a 1º de novembro de 1478, uma bula do Papa Sisto IV autorizava a criação de uma Inquisição espanhola. Confiou-se então ao direito de nomear e demitir aos monarcas espanhóis. O primeiro auto da fé foi realizado a 6 de fevereiro de 1481. 6 indivíduos foram queimados vivos na fogueira. Em Servilha, só em novembro, 288 pessoas foram queimadas, enquanto 79 foram condenadas à prisão perpétua. Em fevereiro de 1482, o Papa autorizou a nomeação de mais 7 dominicanos como inquisidores, entre eles Tomás de Torquemada. Este viria a passar a história como a face mais aterrorizante da Inquisição. Em abril de 1482, o próprio Papa emitiu uma bula na qual concluía: a Inquisição, há algum tempo, é movida não por zelo pela fé e a salvação das almas, mas pelo desejo de riqueza. Após essa conclusão, revogaram-se todos os poderes confiados à Inquisição e o Papa exigiu que os inquisidores ficassem sob o controle dos bispos locais. O rei Fernando ficou indignado e ameaçou o Papa. A 17 de outubro de 1483, uma nova bula estabelecia o Conselho da Suprema e Geral Inquisição para funcionar como a autoridade última da Inquisição, sendo criado o cargo de Inquisidor Geral. Seu primeiro ocupante foi Tomás de Torquemada. Até a sua morte em 1498, Torquemada teve poder e influência que rivalizavam com os próprios monarcas Fernando e Isabel. O número de autos de fé durante o mandato de Torquemada como inquisidor é muito controverso, mas o número mais consensual é normalmente 2.000. A Inquisição em Portugal teve sua origem em decorrência de compromissos assumidos por Dom Manuel I de Portugal, no seu contrato de casamento com Isabel de Aragão e Castela, assinado em 30 de novembro de 1496. A Inquisição portuguesa começou formalmente em Portugal em 1536, a pedido do rei de Portugal, Dom João III. Manuel I pediu ao Papa Leão X a instalação da Inquisição em 1515, mas só depois de sua morte, em 1521, que o Papa Paulo III criou a instituição. Na sua liderança havia um grande inquisidor, ou inquisidor geral, nomeado pelo Papa, mas selecionado pela coroa portuguesa e sempre de dentro da família real. A Inquisição portuguesa foi principalmente direcionada aos judeus sefarditas, a quem o Estado forçava a se converter ao cristianismo. A Espanha expulsou sua população sefardita em 1492. Depois de 1492, muitos destes judeus espanhóis deixaram a Espanha e rumaram para Portugal, mas foram alvos de perseguição lá também. A Inquisição portuguesa realizou seu primeiro auto de fé em 1540. Os inquisidores portugueses, principalmente direcionavam seus julgamentos contra os cristãos novos, ou seja, judeus convertidos. A Inquisição portuguesa expandiu o seu âmbito de operações de Portugal para as possessões coloniais portuguesas, como Brasil, Cabo Verde e Goa, onde continuou como um tribunal religioso, investigando e julgando casos de violação dos princípios do catolicismo romano ortodoxo, até 1821. Dom João III, que reinou entre 1521 e 1557, estendeu a atividade dos tribunais para cobrir temas como censura, adivinhação, feitiçaria e bigamia.
Originalmente voltada para uma ação religiosa, a Inquisição passou a exercer influência sobre quase todos os aspectos da sociedade portuguesa, político, cultural e social. Apesar de não estar instituído no Brasil, esta colônia estava subordinada ao Tribunal de Lisboa, que enviava um visitador para investigar presencialmente como se encontravam a fé e o cumprimento dos dogmas católicos pela população. Desse modo, registraram-se 3 visitações à colônia brasileira, nomeadamente na capitania da Bahia, na capitania de Pernambuco e no estado do Maranhão e Grão-Pará. Esta última classificada como extemporânea pelos historiadores. Ocorreu já no final do século XVIII, momento em que a instituição já se encontrava enfraquecida. A Inquisição em Goa começou em 1560 e tinha como principal objetivo punir pessoas que seguiam o hinduísmo ou islamismo e que se converteram para o catolicismo romano, mas que eram suspeitas de estarem seguindo suas antigas fés. Além disso, a Inquisição processava não convertidos que interferiam em tentativas portuguesas de converter os não cristãos ao catolicismo. De acordo com Henry Charles Lea, entre 1540 e 1794, os tribunais de Lisboa, Porto, Coimbra e Évora queimaram 1.175 pessoas vivas e queimaram a efígie de outras 633, e impuseram castigos a 29.590 pessoas. No entanto, a documentação de 15 dos 689 autos de fé desapareceu, de forma que estes números podem subestimar levemente a realidade. Em 22 de outubro de 2016, a Câmara Municipal da cidade de Évora inaugurou o monumento em homenagem às milhares de vítimas da Inquisição Portuguesa. Vamos ver então agora os procedimentos. Segundo Michael Bygent e Richard Light, ao chegar a uma localidade, os inquisidores proclamavam que todos seriam obrigados a assistir uma missa especial e ali ouvir o edito da Inquisição lido em público. No final do sermão, o inquisidor erguia um crucifixo e exigia-se que os presentes erguessem a mão direita e repetissem um juramento de apoio à Inquisição e seus servos. Após esse procedimento, lia-se o edito que condenava várias heresias, além do Islã e do judaísmo, e mandavam que se apresentassem os culpados de contaminação. Se confessassem dentro de um período de graça, poderiam ser aceitos de volta à igreja, sem penitência, porém teriam que denunciar outras pessoas culpadas que não tivessem se apresentado. Não bastava denunciar-se como herege para alcançar os benefícios do edito, deveria denunciar os cúmplices. O ônus da justificação ficava com o acusado. Essa denúncia foi usada por muitos como vingança pessoal contra vizinhos e parentes, para eliminar rivais nos negócios ou no comércio. A fim de se adiantarem a uma denúncia de outros, muitas pessoas prestavam falso testemunho, muitas delas sem identificar a origem da acusação contra elas. Reservava-se a pena de morte aplicada pelo braço secular, o Estado, basicamente para os hereges não arrependidos e para os que haviam recaído após conversão nominal ao catolicismo. O uso do fogo. A utilização de fogueiras como maneira de o braço secular aplicar a pena de morte aos condenados que lhe eram entregues pela Inquisição é o método mais famoso de aplicação da pena capital, embora existissem outros. Seu significado era basicamente religioso, dada a religiosidade que estava impregnada na população daquela época, inclusive entre os monarcas e senhores feudais. Uma vez que o fogo simbolizava a purificação,
configurando a ideia de desobediência a Deus, pecado e ilustrando a imagem do inferno. Em muitos casos também queimavam-se em praças públicas os livros avaliados pelos inquisidores como símbolos do pecado. No fim do auto se leu a sentença dos livros proibidos e se mandaram queimar 3 canastras deles, maio de 1624. Foi por causa da sua obra Discours Patrick, publicada em Londres, que o Cavaleiro de Oliveira, em 1756, foi relaxado à justiça secular, que o fez queimar em estátua com o livro suspenso ao pescoço, como herege convicto durante o auto de fé realizado em Lisboa no ano de 1761. O Index, ou Index Librorum Prohibitorum, era a lista de livros proibidos, cuja circulação tinha de ser contratada pela Inquisição. Os livros autorizados eram impressos como o imprimatur, que seja publicado, oficial. Assim era evitada a introdução de conteúdo considerado herege pela Igreja. Em 1558 foi introduzida na Espanha, pela própria coroa espanhola, a revelia da Igreja, a pena de morte para que importassem livros estrangeiros sem permissão ou para quem imprimisse sem autorização oficial. Um exemplo desta desconfiança dos espanhóis perante as ideias que lhe chegavam da Europa no século é nos dado pela estatística dos alunos espanhóis da Universidade de Montpellier. Esta universidade costumava receber estudantes de medicina espanhóis. Eles deixaram de ir. Entre 1510 e 1559, foram 248. Já entre 1560 e 1599, foram apenas 12. Então, nós vemos que a própria Inquisição, esse tribunal da Inquisição, em muitos momentos da história, nós acabamos de escutar, que eram severos, automaticamente severos, e que acabavam por condenar muitos à fogueira, condenar à prisão perpétua. Tinha-se também o famoso esticamento, emparedamento, né? E assim sucessivamente, além, claro, da excomunhão oficial dada pela Igreja. Percebemos o quanto isso foi evoluindo. Hoje os tribunais que nós temos velam mais do que nunca pela fé moral e os costumes da Igreja, não como os daquela época que nem todos, claro, mas muitos estavam vidrados em relação ao próprio bem material. Vemos assim um pouco desta história, dificuldades nós tivemos ao longo da história em relação a esses próprios tribunais, tanto é que no tempo do pontificado de nosso saudoso João Paulo II, ele pediu perdão por algumas atrocidades cometidas por alguns membros, não pela Igreja, mas alguns membros que permitiam que o poder subisse um pouco a cabeça. Bom, este é o nosso tema de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Até o próximo programa.